8 horas da manhã. Nápoles pulsa no seu ritmo de sempre. Um labirinto de tráfego, o som das escolas a encherem-se, o fluxo constante de gente a caminho do trabalho. E ali, como uma sentinela eterna no horizonte, está o Vesúvio. A sua presença é tão constante que se tornou invisível, parte da paisagem. E é precisamente nisso que reside o perigo, no hábito. De repente, uma sacudidela. Não é uma cena de cinema, é um tremor real, breve, mas violento. As chávenas dançam sobre as mesas, as janelas vibram nas suas molduras. Alguém na rua para, instintivamente. Passam 10 minutos, e chega outra, e depois mais uma. Naquele instante, o mais importante não é a força do abalo em si, é a sua origem. O facto de estar a acontecer sob um vulcão ativo, numa das áreas mais densamente povoadas do planeta, onde milhões de vidas se desenrolam à sombra do gigante. A informação explode. Alertas nos telemóveis, edições extraordinárias nos noticiários, um dilúvio de mensagens nas redes. Sentiste? Foi forte? O que se passa? E é aqui que começa o problema maior. Não o vulcão, as pessoas. Porque quando o medo se instala, todos querem fazer a mesma coisa, ao mesmo tempo. Ir buscar os filhos à escola, voltar para casa, proteger a família, entrar no carro. E quando centenas de milhares de almas tentam executar o mesmo plano no mesmo segundo, as artérias da cidade colapsam. As ruas transformam-se em armadilhas de metal e pânico. A paralisia total. Os tremores continuam. Os especialistas falam. Os sismógrafos não mentem. Um aumento da atividade, sinais que mudam, uma pressão crescente no sistema magmático. Não significa uma erupção iminente, em 10 minutos. Significa que o equilíbrio foi quebrado. Significa que o vulcão não está estável. E se não está estável, cada hora pode ser drasticamente diferente da anterior. Então, inicia-se a fase que ninguém quer testemunhar: a erupção. Um estrondo colossal, tão profundo que faz vibrar os vidros a quilômetros de distância. Por um instante, parece um trovão, mas este não se dissipa, permanece. Segue-se um segundo rugido, depois um terceiro, como disparos de artilharia vindos das entranhas da terra. As pessoas gelam. O olhar coletivo vira-se para a montanha e compreende. Isto não é um tremor qualquer. Do cume do vulcão, uma coluna titânica de fumo e rocha acende em meros segundos, escura, maciça. Alastra-se no céu, formando um teto de breu sobre o Vesúvio. A luz do dia recua, o ar torna-se pesado. A sensação é imediata, visceral. Começou. Inicia-se a chuva de lapilli. Não é a cinza leve, são fragmentos quentes de rocha que ricocheteiam nos telhados, nos carros, nas varandas, um tic-tac sinistro, um crepitar constante que estilhaça para-brisas e entope caleiras. Quem está na rua corre para um abrigo, percebendo que já não é tempo de observar, é tempo de sobreviver. Depois, a cinza, densa, contínua, sufocante. As ruas pedem a sua forma, cobertas por um manto cinzento e escorregadio. A visibilidade colapsa. Os faróis dos carros iluminam apenas uma parede impenetrável de partículas. Conduzir torna-se impossível. Respirar torna-se um ato de violência. As pessoas tossem, os olhos ardem, a garganta fecha-se. Mesmo uma máscara improvisada revela-se inútil. A cinza infiltra-se por toda a parte, nas casas, nos sistemas de ventilação, nos motores, nos pulmões. É rocha pulverizada, abrasiva, implacável. Construímos as nossas cidades aos pés de titãs, esquecendo que o seu sono não é eterno e a sua indiferença é absoluta. O verdadeiro terror não reside na fúria da montanha, mas na súbita e avassaladora consciência da nossa própria e irremediável fragilidade. Um silêncio antinatural desce sobre a cidade. O zumbido constante da vida urbana, a sinfonia mecânica do progresso, cessa. O motor de um último carro cala-se, rendendo-se ao inevitável.
As motas, antes ágeis e ruidosas, desapareceram, como se tivessem sido engolidas pela paisagem. Lentamente, as portas abrem-se. Figuras anônimas emergem dos seus casulos de metal, pisando um solo que já não reconhecem. Caminham através de um pesadelo monocromático, um mundo coberto por um manto cinzento e sufocante. Procuram refúgio, um abrigo contra o céu que desaba em câmara lenta. O instinto de sobrevivência, primitivo e poderoso, assume o controle. As vitrinas das lojas estilhaçam-se. Numa questão de minutos, a fina camada de civilidade desintegra-se. Água, máscaras, pilhas, medicamentos essenciais, tudo desaparece. As prateleiras, antes repletas, tornam-se esqueletos de metal, testemunhas mudas do pânico. A tecnologia, o pilar da nossa era conectada, falha. As chamadas não se completam, perdidas num éter sobrecarregado. As mensagens de texto chegam aos soluços, fragmentos de informação distorcida que apenas alimentam a ansiedade. O medo, esse contágio invisível, viaja mais rápido do que qualquer facto, mais veloz do que qualquer tentativa de acalmar. Inicia-se o efeito em cadeia, a lógica implacável do colapso sistêmico. Se as artérias que alimentam a cidade estão bloqueadas, os seus órgãos começam a falhar. Sem reabastecimentos, os supermercados esvaziam-se em poucas horas. Com o trânsito paralisado, as ambulâncias transformam-se em prisões metálicas, as suas sirenes, um lamento inútil contra um mar de veículos imóveis. A cinza, fina e insidiosa, infiltra-se em tudo. Entra nos filtros de ar, nos sistemas de ventilação, nos delicados mecanismos das centrais elétricas e das estações de tratamento de água. Não é uma paragem total e imediata, é algo mais perverso, uma morte lenta por 1000 cortes, um efeito dominó onde cada problema gera o próximo, numa espiral de disfunção crescente. Pensemos em algo tão fundamental como os telhados. A cinza acumula-se sem tréguas, camada sobre camada. Enquanto seca, é um fardo. Mas quando a chuva chega, a sua natureza transforma-se. A água satura as partículas, multiplicando seu peso de forma exponencial. O que era um pó leve torna-se uma pasta densa e pesada, um betão líquido que a própria natureza derrama sobre a cidade. A pressão torna-se insuportável. As estruturas mais frágeis são as primeiras a ceder. Telhados de armazéns, coberturas de edifícios antigos, estruturas leves que nunca foram projetadas para suportar o peso de uma montanha. Ouve-se o gemido do metal a torcer, o estalar da madeira antiga e depois o estrondo surdo do colapso. E quando um telhado cede, não é apenas um prejuízo material. São vidas presas sob os escombros. São equipas de resgate que demoram ainda mais a chegar. É o caos que se alimenta de si mesmo, crescendo a cada nova falha estrutural. É neste cenário que surge a decisão mais difícil de todas: a evacuação. Evacuar não significa simplesmente sair de casa. Significa desenraizar cidades inteiras. Significa mover idosos que mal conseguem andar, crianças assustadas, doentes que dependem de máquinas para viver. Significa convencer famílias sem transporte, pessoas que se recusam a abandonar a única casa que conheceram, outras que tentam salvar uma vida inteira de memórias em caixas e malas. Tudo isto tende a acontecer em estradas já congestionadas, com uma camada de cinza escorregadia a transformar o asfalto numa armadilha, com a visibilidade reduzida a poucos metros e com o medo a crescer a cada instante. Mas no meio deste caos partilhado, uma distinção crucial deve ser feita. Uma linha invisível que separa o perigo da aniquilação total. Porque nem todos estão expostos ao mesmo risco. Quanto mais perto se está do vulcão, mais a natureza da ameaça se altera. Não se trata apenas de mais cinza. É um perigo de uma ordem completamente diferente. O perigo letal das correntes piroclásticas. Não são fumo. São avalanches incandescentes de gás, cinza e fragmentos de rocha, que descem as encostas a velocidades que superam os 200 ou 300 km por hora.
uma frente de calor e matéria densa a centenas de graus Celsius, que queima, sufoca e oblitera tudo no seu caminho em segundos. Se uma destas correntes atinge uma zona habitada, não há margem de manobra. Não há abrigo possível dentro de uma casa. Não há tempo para esperar. Se estamos no seu caminho, já é tarde demais. É por isso que o fator decisivo não é a coragem, é o tempo. A coragem é uma virtude humana. O tempo é uma lei da física. E aqui, apenas a física prevalece. Se partimos antes, vivemos. Se esperamos para ver o que acontece, estamos a apostar contra as probabilidades mais certas do universo. E isto leva-nos a um erro de percepção comum, a falsa segurança da distância. Estou longe, por isso estou seguro. Nem sempre. A cinza é a mensageira silenciosa da erupção. Viaja com os ventos, a sua dispersão ditada pela altura da coluna eruptiva e pela duração do evento. Pode paralisar o tráfego aéreo a milhares de quilômetros de distância, contaminar fontes de água e sobrecarregar estruturas em locais onde o rugido do vulcão nunca foi ouvido. A erupção não é apenas uma demonstração de poder geológico. É um lembrete da nossa fragilidade, da ilusão de controlo que mantemos sobre o nosso ambiente. É a prova de que a nossa civilização foi construída sobre uma crosta fina e inquieta, e que, por vezes, a única resposta sensata perante o poder primordial da Terra não é lutar, mas sim recuar e reconhecer a nossa verdadeira escala no grande teatro do tempo. Para além do fogo e da fúria, para além do terror imediato de uma explosão que rasga a Terra, existe uma ameaça mais silenciosa, mais insidiosa. O seu alcance é uma ilusão, estendendo-se muito para lá das zonas de perigo visível. É a cinza. Uma poeira fina, que ao cair do céu como uma neve escura, pode paralisar uma metrópole inteira. As ruas, artérias vitais da vida moderna, começam a coagular. O asfalto torna-se uma superfície traiçoeira e lenta. Os filtros dos veículos, projetados para o pó do cotidiano, sufocam em minutos. As grelhas dos esgotos enchem-se, as condutas entopem, as bombas de drenagem cedem sob o peso da lama densa e abrasiva. Cada veículo de emergência, cada ambulância, cada carro de bombeiros vê o seu tempo de resposta esticar-se até ao ponto de ruptura. Nesse ponto, a paralisia alastra-se para o céu. Os aeroportos entram em jogo, não como portais de fuga, mas como monumentos a uma imobilidade forçada. Um avião não pode voar através de uma nuvem de cinza vulcânica. Não é uma questão de visibilidade, é uma questão de sobrevivência mecânica. As minúsculas partículas de rocha e vidro derretido infiltram-se nos motores a jato, onde as temperaturas extremas as fundem, revestindo as pás das turbinas e sufocando o motor em pleno voo. O risco é absoluto. Assim, os voos são cancelados, desviados, suspensos. E isto não afeta apenas uma cidade, afeta rotas intercontinentais, escalas, correspondências, o transporte vital de mercadorias. É mais um elo na cadeia da civilização global que se parte. Pompeia permanece, não como uma relíquia distante da história, mas como um aviso gravado em pedra e cinza. No ano de 79 d.C., muitas pessoas não compreenderam a escala do que estava a acontecer. Alguns ficaram, acreditando que as suas casas os protegeriam. Outros fugiram tarde demais. Alguns até tentaram regressar para recuperar os seus bens. Numa erupção, a hesitação de um momento é a fronteira entre a vida e a morte. Hoje, possuímos ferramentas de uma precisão inimaginável para os antigos romanos. Monitorização sísmica, análise de gases, planos de evacuação detalhados, comunicações instantâneas. Mas esta vantagem é eclipsada por uma vulnerabilidade colossal: a densidade populacional. Hoje, em redor do Vesúvio, não existe uma única cidade. Existe uma área urbanizada contínua, uma conurbação de casas, edifícios, estradas e indústrias que se fundem umas nas outras sem interrupção. Isto significa que mover as pessoas é uma tarefa de uma complexidade imensa.
Significa que um bloqueio local se transforma quase instantaneamente num bloqueio regional. E depois das primeiras horas, quando o medo deixa de ser uma ideia abstrata e se torna uma realidade palpável, começa a fase mais dura. A fase que não aparece nos vídeos virais, mas que muda tudo. A guerra invisível contra a cinza. Limpar esta poeira não é um ato de varrer, é uma operação logística monumental. Exige pessoal especializado, maquinaria pesada e tempo. As estradas têm de ser libertadas, os telhados inspecionados para evitar o colapso sob o peso. As redes elétricas têm de ser verificadas, as subestações limpas para prevenir curtos-circuitos em cascata. Os sistemas de ventilação de edifícios críticos, como os hospitais, têm de ser meticulosamente purgados. A falha em fazê-lo resulta em avarias contínuas, um colapso lento da infraestrutura. Os hospitais, já sob pressão, têm de proteger os mais vulneráveis, as crianças e os idosos. Qualquer pessoa com asma ou problemas respiratórios crônicos enfrenta uma agudização severa. Se o ar permanece saturado de partículas durante dias, a pressão sobre todo o sistema de saúde torna-se insustentável. Até a água, a própria fonte da vida, se torna um problema. A cinza contamina os reservatórios a céu aberto, entope os sistemas de filtragem. Não significa que a água acaba para todos, mas significa que a sua gestão se torna frágil. E quando um serviço essencial se torna frágil, basta um pequeno empurrão para gerar o caos. E depois, há o custo humano, o mais profundo de todos. Para onde vão os evacuados? Como são distribuídos? Quanto tempo permanecem deslocados? Quem paga pelos danos? Quem perdeu o emprego? Quem tinha uma loja? Quem tem uma renda para pagar? Quem tem um familiar acamado que não pode ser movido? A economia não abranda, ela para. Não por dias, potencialmente por semanas ou meses. O turismo evapora-se. As atividades comerciais fecham. Os transportes são reduzidos ao mínimo. Os portos e a logística, que dependem de um fluxo constante, ficam paralisados. Se a erupção se prolongar ou se repetir em fases, a normalidade não regressa. Normalidade que conhecíamos, mas uma nova e humilde consciência da nossa fragilidade perante um poder que simplesmente é. Para além da imagem de postal, para além do cinema e da hipérbole, reside uma verdade fundamental. O Vesúvio não é uma montanha. É uma força da natureza em estado latente, um vulcão ativo, com uma história de fúria piroclástica, vigiando uma das áreas mais densamente povoadas do continente europeu. Uma erupção nos dias de hoje não seria um evento local, seria uma crise de proporções continentais, com um impacto imediato na vida de milhões e consequências que ecoariam por gerações. Contudo, existe outra verdade, igualmente poderosa. O desastre total não é um destino selado. A diferença reside na preparação meticulosa, na velocidade das decisões, vence pela força, mas sim pela antecipação. Vence-se com o tempo. Por isso, quando o olhar repousa sobre a sua silhueta, é preciso lembrar: aquilo não é um monumento. É um risco adormecido, mesmo na sua quietude aparente. A história naquelas encostas não é uma relíquia distante. É um ciclo que aguarda o momento de recomeçar.